Senhor Jesus! Sejam muito bem-vindos ao programa Identidade Sonora desde já. Hoje está nos dando a honra no Identidade Sonora a cantora Simone Oliveira. Simone Vieira Cabral de Oliveira nasceu no dia 1 de agosto de 1982, em Camaragibe, Pernambuco. Filha de Lúcio Cabral e Marlene Vieira da Fonseca Cabral. Casada com Cláudio Paulino de Oliveira e mãe de 2 filhos, Ana Beatriz e Levi Marlon. A paz do Senhor, cantora Simone. Amém, irmã Aline, um prazer estar aqui. Amém. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. E hoje vamos falar das maravilhas que Deus tem feito na sua vida e adorar Ele com lindas canções. Está preparada? Amém. E para isso, já vamos chamar o primeiro LP. Pode rodar. Minha jornada na obra. Nascida em um lar cristão, Simone foi conduzida à casa de Deus aos 4 aninhos e começou a louvar ao Senhor nas igrejas, nos pontos de pregação e no coral infantil como solista. Foi isso mesmo, Simone? Sim, iniciamos muito cedo, né? Eu e nossos pais. E nossos pais porque temos mais irmãos, sim, né? E eu sempre voltada mais para o louvor, né? Às vezes os irmãos já sabiam que a gente gostava de louvar, e então eu já ia com esse intuito, né? Aí a gente ensaiava em casa, a gente tinha já ia com o playback preparado. Sim, já tinha LP, né? Na época sim, era LP, então a gente tinha muito LP. E a gente era o dia todo ouvindo, que a gente na época que era criança, a gente não tinha TV. E aí era só ouvindo os hinos ali, edificando, e quando chegava na igreja queria louvar, né, os hinos. Que coisa maravilhosa. E nós temos uma foto aqui dessa sua primeira infância, vamos ver? Olha aí, que coisa mais linda. No coro infantil, todo mundo de farda. E foi aí onde o Senhor começou a cumprir as promessas dele na sua vida, já chamando para o louvor, né? Você já entendia que tinha um chamado de Deus na infância? Sim, assim, muito pequena ainda não, porque você é muito, né, não sabe muito, entende muito sobre isso, né, sobre o chamado, porque era muito pequenininha ainda. Sim. Mas os irmãos, eles já davam a oportunidade, já sabia e já davam a oportunidade, e foi crescendo, né? E aí a gente vai entendendo, e Deus ele sempre falando, né, que tinha um mistério, né, que tinha muito grande. Glória a Deus. Mas é isso mesmo, a gente pequenininho tem aquele desejo ardente de estar louvando ao Senhor, chega na igreja, vai louvando, os irmãos veem que tem talento, e ali o Senhor vai testificando, falando com os irmãos, e ali eles vão nos dando oportunidade, nos ensinando, e a gente vai desenvolvendo, não é isso? Sim. E ao sair da fase infantil, já foi logo integrando na adolescência, aos 15 anos de idade. Como foi para você esse período da adolescência na casa do Senhor? Foi um período muito dinâmico, né? A gente já com 15 anos, eu já trabalhava numa EBD, Escola Dominical, né, numa congregação pequena no campo de Recife. E aí o irmão me colocou na secretaria da escola, porque naquela época eram poucas pessoas, né? Sim. E aí eu já ingressei ali na secretaria da EBD, né? Já fazendo os relatórios. Que coisa. Aí logo depois, também nesse mesmo período, já cantava num coral, que era um coral pequeno, né? Onde a irmã Alderita, né? Ela era dirigente. E aí eu também cantei nesse coral e já também trabalhava como maestrina e componente dos adolescentes, que na época os adolescentes formavam no meio da igreja, né? Aí ficava aquelas 2 filas. Eu participei. E aí a gente na frente, e aí a gente ali. Minha mãe era dirigente do COI, né, das crianças, e teve uma época também que o meu pai ele foi também dirigente de EBD, mas não nessa mesma escola, em outra. Em outro campo, né? Porque era 2 campos. Na época sim, não era áreas, hoje são áreas, né? Porque cresceu muito, graças a Deus. Glória a Deus. Né? A igreja cresceu muito e era o campo São Lourenço e campo de Recife. Então a gente ficava sempre nos 2, porque assim, onde era mais próximo a gente congregava e já se envolvia na obra. E eu tinha muito prazer
de estar envolvida na obra do Senhor até o dia de hoje, né? Glória a Deus. Dá para perceber que a senhora sempre muito bem engajada na obra do Senhor, com prazer de trabalhar para o Senhor. E ali o Senhor, Ele aperfeiçoando, lhe ensinando. No coral, a gente já vai entendendo sobre vozes. Sim. Tudo isso é um aperfeiçoamento do Senhor, né? A igreja verdadeiramente é uma escola. Mas chegou o momento de conhecer o varão para casar. E como foi esse encontro? Esse encontro foi, eu fui procurar trabalho, né? Chegou na fase de juventude e a gente quer trabalhar para aí já ter as nossas coisas. E aí eu conheci ele numa empresa e aí a gente começou a namorar, se conheceu, ele falou com os meus pais, nós casamos e não demorou muito, né? E já tivemos filho, eu tinha uma filha com 23 anos hoje já. Meu Deus! E não parece. Olha aqui que família linda. Levi tem 20, fez 20. Uma família muito linda, irmã Simone. Deus me presenteou com lindos filhos. E depois que a senhora casou, continuou envolvida na obra do Senhor, como secretária e depois dirigente da campanha evangelizadora. E também cooperou no conjunto musical de apoio no PROAT, na comissão e agora já no campo de São Lourenço. Não é isso? Quantas atividades, né, diferentes o Senhor tem lhe permitido trabalhar, né? E como conciliar os trabalhos na igreja, seu ministério, com a família linda que Jesus lhe deu. Sim, e Deus ele foi trabalhando, né, na nossa vida, né, no chamado, e nós trabalhamos como secretária da campanha e a gente saía para evangelizar com nossos filhos pequenos. A gente tinha prazer na EBD também, já levava os nossos filhos. E o Senhor sempre abençoando. Ali a gente sempre sempre tem lugar, porque na obra do Senhor sempre tem vagas, né? É verdade. Porque não é assim todo mundo que quer estar envolvido, né? E a gente sempre teve aquele prazer no círculo de oração também, desde criança. Os meus filhos criança eu já levava para o círculo de oração. Então logo também já fiquei sendo maestrina lá também, porque quando os irmãos veem que a gente é envolvida, aí vai chamar até o dia de hoje, né? Trabalho como maestrina do círculo de oração e também na EBD, no conjunto, apoio no PROAT. Que coisa linda! Mas bom é trabalhar para Jesus. Não tem nada melhor do que trabalhar para Jesus. É o trabalho mais bem pago, né? É verdade. Minha dirigente sempre diz, o salário já está na conta. Você vem e o salário já está na conta. É verdade. Então vamos louvar a esse Deus maravilhoso, digno de toda honra, de toda adoração. E digno também do nosso trabalho em sua obra, porque Ele é recompensador. É sim. Abra o seu coração e louve conosco. Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo, com olhar de amor, com olhar de Senhor, me atraindo para si. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando, e o seu resplendor como o brilho do sol envolvendo a mim. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. É Jesus. Aleluia, glórias a Deus. O homem de branco está passeando em nosso meio. Ele é Jesus. E já vamos chamar o segundo LP. Pode rodar.
milagre em ação. Tem momentos que a nossa fé é provada no fogo, passando processos de enfermidade. A senhora tem um glorioso testemunho, não é, irmã Simone? Pode compartilhar conosco o que foi que Deus lhe permitiu viver para contar as obras dele a nós? Amém. Eu fui diagnosticada com câncer, uterino, e depois desse processo passamos por quimioterapia, radioterapia. Era um tumor que já estava avançado e não tinha mais muita coisa para fazer, Então os médicos ali fizeram o tratamento, de quimioterapia, radioterapia. Foram isso 9 sessões. E depois desse processo, a radioterapia afetou o meu intestino, E eu tive enterite actínica tardia, que é um problema que é causado, raramente acontece, mas o Senhor me permitiu passar, E o Senhor havia dito, que eu iria passar por um processo muito difícil, E aí eu passei por 4 cirurgias, laparotomia, e fiquei pesando 33 quilos, E os médicos desenganaram, porque assim, antes de descobrir a enterite, eu fui desenganada pela medicina. Quando os médicos, a gente não tem mais o que fazer com ela, a gente já fez todos os exames que eram necessários, mas a gente não tem mais o que fazer, Leve ela, vá. Se você quiser que a gente, falando com meu esposo, se quiser que a gente continue fazendo mais quimioterapia até chegar o momento dela, a gente pode fazer, como se fosse um paliativo, Mas a gente não tem mais o que fazer, E aí é muito difícil você ser desenganado, porque assim, você está diante de pessoas que estudaram muito, que podiam lhe ajudar, mas naquele momento não podem mais, E foi um processo bem doloroso, bem difícil, mas o Senhor, Ele trabalhou em todos os momentos, porque em muitos momentos eu sentia o desejo de louvar, não podia, aí eu pedia para minha mãe louvar, para meus filhos louvarem perto de mim. E aí, quando eu tinha uma oportunidadezinha que eu suportava, eu estava louvando, tanto é que eu tenho muitos vídeos louvando nos hospitais, Porque quando eu entendi que o que Deus queria, era que o mundo ouvisse, o louvor. E também teve um momento muito marcante na minha vida que, assim, quando os médicos desenganaram, então, assim, todo mundo ficou sabendo e tudo mais. E aí estava perto, eu dirigia na época um conjunto, era mais ou menos de 40 componentes. E aí estava próximo da festividade, era em mês de janeiro. E eu estava doente e fiquei até janeiro no hospital, no Hospital do Câncer. Todos os dias recebia visitas, dos irmãos, pessoas que eu não via há muitos anos, que já tinha, fulano e tal, tá assim, tá partindo e tudo mais, e eu recebia as visitas, e aí ficou sabendo que eu ia partir. E aí os irmãos estavam já alocando um ônibus para ir me despedir de mim pela última vez. E na semana que eles iam me visitar, o Senhor fez uma obra e me deu alta. Foi quando os médicos me mandaram para casa, E aí, mesmo eu sabendo que eu estava desenganada, que os médicos não sabiam o que fazer, mas no dia em que eu voltei para casa, era o dia do ensaio e eu quis participar do ensaio. E quando eu cheguei no ensaio, segurada de um lado e do outro, só aqueles ossinhos, saquinho de ossos, como as pessoas falam, muito emagrecidos, olhos fundos. Então, o Senhor tomava ali um irmão, um mistério, uma língua que eu nunca vi, aquela língua tão linda, e tomou aquele conjunto e o Senhor renovou e batizou naquela noite, O nome do Senhor foi glorificado, E eu fiquei ali muito emocionada, E sentindo a presença de Deus. Todo mundo sentiu a presença do Senhor naquele dia, e no dia da festividade eu estava lá louvando, Tem até um vídeo que os irmãos gravaram, que eu estava louvando, estava bem magrinha. Às vezes eu sentava, levava as almofadas para sentar na igreja, mas eu não deixava de ir. A minha dirigente do círculo de oração dizia assim: Simone, não venha não, minha filha, fica em casa. Mas com 15 dias de cirurgiada, eu estava lá, porque eu sentia o desejo de estar ali, de estar louvando. Então eu louvava nos cultos, mesmo doente, mesmo com a voz fraquinha, mas louvando ao Senhor,
E depois desse processo ainda veio os processos das cirurgias, né, que foram cirurgias muito complicadas, onde tirei várias partes do meu intestino. Meu Deus. E cada cirurgia que eu fazia tirava vários pedaços do meu intestino, e até a quarta cirurgia, né? Na quarta cirurgia, Deus usou de misericórdia, usou as mãos daquele médico, e eu tive 2 encontros com o Senhor. Um deles foi numa madrugada, quando eu estava dormindo. Eu não dormia muito bem, mas eu me adornava, porque eu não podia me alimentar, né? Tudo que eu comia eu botava para fora, porque o meu intestino ele fechava em vários lugares. Então, o Senhor se revelou para mim através da irmã Judite, quando ela colocou a mão sobre a minha cabeça para orar, e aí ela tirava a mão rapidamente, colocava na boca como que não quisesse falar, que era muito forte, mas ela não suportava e dizia: mulher, eu vou te levar para a glória. Né? E naquele momento eu só chorava, era uma revelação muito real. E Deus conversava comigo como um pai conversa com o filho, e me contava muitas coisas, me dizia muitas coisas, como eu deveria ser, né? E ali o Senhor me ensinou muitas coisas. No final ela abria os braços e dizia assim: agora me abrace, venha cá, porque eu sou o seu doutor. E outro momento foi na UTI, quando eu tinha saído da UTI, meu esposo tinha falado com o médico disse: a gente não pode garantir que ela vai voltar. Ela vai voltar para casa, porque você está vendo o estado dela. E aí, quando eu passei por aquela cirurgia, quando eu tornei, porque eu recebia 2 anestesias, era uma RAC e a geral. A geral você desacorda, né? A gente é desligado e entuba. E a RAC é aquela que fica só da cintura para baixo, né? E eu sei que quando eu acordei da geral, eu comecei a sentir muito mal. E eu comecei a sentir como que eu ia embora, né? E naquele momento, na minha mente, eu clamei ao Senhor. Clamei ao Senhor, porque os médicos passavam longe e não vinham até mim. E meu médico agora é Jesus, né? Naquele momento de angústia, de agonia, eu clamei ao Senhor por mais uma chance. Né? E o Senhor ele me concedeu quando chegou um médico do meu lado, e não dava para me ver ele, porque eu não podia me virar, né? E ele colocou a mangueira de oxigênio no meu nariz, e eu comecei a respirar e tornar ao mesmo tempo. E quando eu tornei, ele permaneceu ali do meu lado, e eu senti aquela presença. E ele falou assim: depois você volte para me agradecer. Porque eu ajudo tanta gente aqui, mas elas não voltam para me agradecer. Mas você vai voltar, não vai? Né? E eu senti a presença do Senhor muito forte, e o tempo passou, eu fui para casa, e quando eu estava em casa eu lembrei, eu disse: meu Deus, eu preciso voltar para agradecer, né? Aquele homem que me ajudou. E o Senhor falou muito forte dentro de mim: fui eu que me ajudei, tu viste o rosto dele? O Senhor disse: tu viste o rosto dele? Eu disse: não, fui eu, então somente me louva. E aí eu continuei louvando ao Senhor, né? E nas agendas que a gente saiu para louvar, o Senhor ele batizava, o Senhor renovava pessoas, né? Eu via as pessoas, né? Depois chegava para mim: Simone, com aquele louvor que você louvou, eu cheguei aqui enfermo e estou saindo daqui curado, porque o louvor tem poder, o louvor liberta, né? Então, eu ensinei muito meus filhos sobre isso, né? O poder do louvor, da oração e do louvor, né? E a gente vê Deus se revelando e agindo através, né, desse ministério poderoso que o Senhor ele tem confiado a nós. Aleluia, glórias a Deus. E eu fico maravilhada, porque eu sei que o nosso Deus ele cura. Ele também curou a minha irmã de câncer esse ano. E nós estamos gratos, louvando e bendizendo ao nome do Senhor, porque uma obra tão grande é para ser anunciada para toda a terra. Se você está diante de uma sentença de morte, se a medicina desenganou, creia que Jesus ele é o mesmo. Ele cura qualquer enfermidade. Então vamos louvar a Ele? Vamos louvar a Ele. Sinta essa presença, sinta o médico dos médicos entrando aí onde você está e te curando agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse louvor o Senhor me deu após o processo. É a letra dessa canção. O vento sopra onde quer, mas ele ouve a voz do seu autor. Que homem é este que até o vento lhe obedece?
O vento soprou, trazendo a forte tempestade, tão violenta que os galhos derrubou. A noite chegou, tão escura e tão fria, que as raízes até abalou. Pensei ser o fim, agora acabou. Pensei, é o fim, agora acabou. Mas quem comanda o vento é o mesmo Senhor que me formou, o mesmo que a história mudou, e o cenário que era pra morte em vida transformou. Quem é esse Deus que faz o impossível acontecer, que ordena até o morto reviver? Aleluia! Que faz o mundo se surpreender. Este é o nosso Deus, o soberano Deus. Ele tem em suas mãos todo o poder. Mas quem comanda o vento é o mesmo Senhor que me formou, o mesmo que a história mudou, e o cenário que era pra morte em vida transformou. Quem é esse Deus que faz o impossível acontecer, que ordena até o morto reviver, que faz o mundo se surpreender? Este é o nosso Deus, o soberano Deus. Ele tem em suas mãos todo o poder. E quando os homens dizem não há solução, e quando muitos dizem acabou então, o Eterno chega e com ele a solução. O meu Deus é vida, então receba a vida, a presença da vida. Ele ressuscita, Ele é o próprio poder. O meu Deus é vida, o meu Deus é vida. Aleluia! O nosso Deus é vida. Receba a vida em nome de Jesus. E vamos para o terceiro LP. Entre lágrimas e letras. Aqui já tem muitas lágrimas, eu já chorei, agradecendo a Deus por sua vida, por tamanhos milagres que o Senhor tem feito. Ele é grande, né? Ele é fiel e Ele cumpre com as suas promessas. E, irmã Simone, essa canção que a senhora acabou de cantar de sua autoria, depois desse processo, não é isso? Tem outras composições também que o Senhor lhe deu. Amém. Pela misericórdia do Senhor, né? Desde adolescente o Senhor ele já tinha nos dado já esse dom, né, de compor. E aí eu compus, mas sendo que assim eu não o tempo passou, achava que as promessas não iam mais se cumprir, porque Deus ele fez muitas promessas, né? Uma certa vez veio um escalado de longe e eu tinha acabado de louvar na adolescência ainda, e ele estendeu a mão para mim assim e disse assim: Deus vai lhe levantar no louvor. Deus vai fazer coisas grandes e extraordinárias que você não consegue imaginar.
né? E aí eu já tinha canções, né? Já tinha composto várias canções, mas o tempo passou, eu perdi aqueles cadernos e tal, e depois de todo esse processo, o Senhor voltou a cobrar de mim, e o Senhor tem me dado canções, assim, letras, dormindo, eu acordo com as letras já cantando com a melodia. Glória a Deus. Né? Eu vou pegar o papel e vou escrever, às vezes eu estou orando um momento de angústia que o crente sempre vive, né? Assim, porque eu tenho sequelas, às vezes Deus ele permite você ficar com marcas e também com o espinho na carne. Né? Eu tenho sequelas assim do processo todo, mas Deus ele precisa tratar comigo é dessa forma, né? Com algumas pessoas é assim, às vezes a pessoa fica ali bem e tal, mas porque a última cirurgia me deixou assim, o meu organismo não absorve os nutrientes, né? Então eu sinto muita fraqueza, né? Eu preciso sempre estar repondo, né, vitaminas e o organismo não absorve, e aí eu preciso tomar pela veia, né? E aí o Senhor, ele voltando, né, às composições, aí o Senhor me dá muitas composições. E aí eu tive a oportunidade de gravar algumas, né, que foi essa Meu Deus é Vida, e também Varão de Guerra, né? E temos aí mais composições ainda para gravar, porque é todo um processo, né, de gravação. É verdade, investimento, né? E nós temos aqui também, a senhora gravou o cover de És Todo o Céu Que Eu Quero, não é isso? De Canção e Louvor. Eu amo essa canção. Jesus, és todo o céu que eu quero. E também tem a canção Varão de Guerra, já está gravada também. Já está gravada também no YouTube. Essa é de sua autoria? Sim. Que bênção. Ele é varão de guerra, ele tem a estratégia. Eita, que bênção. E tem o Meu Deus é Vida. E também tem Surpresa de Deus chegando aí, uma gravação pela Network. Sim, Deus me deu essa oportunidade e eu louvo a Ele, porque o nome do Senhor tem sido glorificado, né? E eu tinha também o desejo também, né, como todos nós que louvamos ao Senhor, né? E Deus, Ele quer fazer conhecido o nome dele, verdade. Né? E nós gravamos não foi autoral, nós gravamos um cover, né? Mas estamos com projetos para gravar as autorais também. Sim. E qual é o título da canção pela Network que vai sair? Graça. Graça. Olha aí, meus irmãos, em primeira mão, vai sair clipe pela Network da cantora Simone Oliveira. Fiquem ligados. Enquanto isso, vá lá seguir as nossas plataformas, porque tem muitas canções para edificar a sua vida. E qual o maior desafio para a senhora nessa área do louvor? Né? Hoje os desafios são maiores para viver um testemunho extraordinário. As pessoas às vezes não imaginam, né? Deus diz, vou fazer coisas extraordinárias na sua vida. Mas as pessoas não imaginam o processo que né? Só vê a bênção, só vê lá o CD gravado. Então, qual o maior desafio hoje para a senhora, irmã Simone? Estar louvando a Deus, compondo, né? Porque hoje é um esforço maior, não é isso? Sim. A gente enfrenta muitas guerras, né? Inclusive, um dia desse, eu questionei ao Senhor, né? Eu disse, Senhor, eu louvo, eu digo que Tu és vida, que Tu és milagres, mas eu estou me sentindo tão cansada, tão fraca, tão debilitada, porque tem dias que eu me sinto assim, devido a todo o processo que eu passei, né? E assim, nem sempre eu posso, né, tá repondo e tal. E aí, como o meu organismo não absorve, eu me sinto muito fraca. E aí vem muitas vezes as guerras espirituais, né? De você, será que é isso mesmo? O inimigo colocando dúvidas, né? Mas Deus, Ele não tem deixado, porque o crente, quando ele passa por processos difíceis, ele se torna um guerreiro valente. É verdade. Né? Então é na oração, é no louvor. Muitas vezes eu não estou com forças para louvar com a minha voz, mas eu louvo no meu pensamento. Sim. Eu louvo muitas vezes deitada. Orações são louvores a Deus, né? Tem orações que a gente ora que são louvores a Deus. Então Deus, Ele tem me feito assim, vencer e viver essas experiências, que com Ele tudo é possível, né? Mesmo nos momentos de dificuldades,
mas o Senhor, Ele tem sido presente na nossa vida. É a sua força, né? Então vamos louvar mais? Vamos. Vamos cantar, porque no louvor o Senhor trabalha, o louvor é uma arma. Vamos usar essa arma para dizer que Ele é grande. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar, teu coração entregar, teu coração entregar. Entrega o teu coração a Jesus. Aleluia! Glórias a Jesus! Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. E agora, irmã Simone, nós vamos dar uma pausa na nossa conversa, que está muito boa, muito edificante, e chamar um quadro bem especial do nosso programa, que é Já Sei, Não Posso Explicar. Tá preparada? Sim. Pode rodar a vinheta. Bem, a nossa produção separou aqui 4 canções. Serão 2 para você, 2 para mim, e a gente vai tentar descobrir através dos emojis, aqueles emojis, aquelas figurinhas, qual é a canção. Vamos ver se a gente é boa nisso. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Eu lhe ajudo, você me ajuda e a gente consegue, amém? Amém. Vamos lá, a primeira canção é com você, viu, irmã Simone? E ele tá bem fácil. Quer uma dica? Sim. É o hino da harpa. A gente canta muito em círculo de oração. Tem um velhinho ali da cabecinha, né? Carequinha, um bigode, uma vela e uma mãozinha apontando. Qual consegue uma dei? Não. Eu tô rouca. Meu Deus. Não ajudou muito. Não. Na, 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 na. No teu viver, no teu sofrer, teu olhar. Deus velará por ti. Deus velará por ti. Ai, não entendi o cara. Ali, ó. O velhinho é Deus. Aí a vela de velará e a mão por ti. Deus velará por ti. Eu não ia perceber nunca que esse velhinho era Deus, porque Não parece, né? A gente não viu. Conhece Deus como que fosse, né, algo mais, né? Pelo menos tenha cabelo. É verdade. Vamos para a próxima canção. Essa é pra mim. Aí tem ali New, que é novo, né, em inglês. A notinha musical. E uma setinha apontando para uma pessoa assim, feliz, sentindo algo, né? Aí essa eu vou dizer. É da harpa também, produção. Uma canção da harpa, New. Há um canto novo no meu ser, oh, glória. Agora que a irmã Simone entendeu, vamos para a próxima canção, porque agora eu tenho certeza que ela vai acertar. Não sou muito boa com emojis, não. Se fosse o desenho, talvez. Esse também é da harpa, é? É, da harpa. Vamos usar o trabalho crente, sei lá. Não, tem uma mão, né, e uma interrogação, um barquinho. Aí o rapaz está aqui, ó, com o cabo
na mão. Solta o cabo da nau. É isso, produção? Solta o cabo da nau, olha aí, ela acertou. Tem mais uma canção? Vamos lá. E a irmã Simone foi tão bem que eu vou deixar ela acertar essa também. Pode ficar à vontade. É da harpa também, né, produção? É Ó Desce Fogo Santo. Ó Desce Fogo Santo. Não. Desce no meu coração. Desce do alto, bendito fogo. Também não é não, né? E aí, irmã Simone, você de casa, consegue decifrar qual é essa canção? Essa tá difícil. Espírito... Em fervente oração. Em fervente oração. Em fervente oração. Vem o teu coração. Meu Deus, a abertura do altar de Deus. Tava fácil, eu que não entendi. Mas temos muito mais para entender sobre essa história linda da nossa cantora e já vamos para o próximo LP. Marcas da experiência. Irmã Simone, todos nós vivemos momentos a sós com Deus. E quando nos aproximamos dele, somos impactados pela sua glória. Compartilhe conosco uma experiência pessoal que ele marcou profundamente. A senhora já esteve aqui contando pra gente duas experiências bem impactantes sobre sentir Deus ali no hospital, mas outra experiência muito forte, pessoal, que a senhora pode compartilhar conosco. Eu vivi uma experiência muito marcante, que foi quando o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu tinha um pouco de medo, né? Porque assim, eu achava bonito, mas eu achava aquilo tão assim extraordinário, né? Diferente. Porque você veja, eu nasci muito nova na obra, tudo, desde muito cedo. Sim. Mas essa experiência do batismo com o Espírito Santo, eu até queria, mas eu sentia aquele temor. E o Senhor me permitiu passar um processo muito difícil, né, no meu casamento. E esse processo me aproximou muito de Deus, de forma que quando eu me senti só, quando eu me vi sozinha com meus filhos, né, eu tive essa experiência de ser batizada no Espírito Santo dentro da minha casa, na minha sala. Meu Deus, que né? coisa linda. Eu disse, vou ser bonzinho contigo, Simone, já que tu és assim. E hoje, quando... Não vou batizar no ônibus não, vai ser em casa. Vai ser em casa, né? E eu já estava sofrendo uma dor tão grande, né? E eu sei, irmãs, que hoje, irmã Aline, hoje eu me deixo mesmo, sabe? Se Deus me tomar, eu quero pular, eu me controlo, né? Porque a gente se controla, mas hoje não tenho mais isso. E quando o Senhor me encheu, pronto, o Senhor me deu variedade de línguas e isso foi, assim, muito marcante na minha história. E às vezes você não entende porque você está passando um processo difícil na vida, né? E chegou no momento certo, como revestimento de poder mesmo. De poder. O batismo com o Espírito Santo é isso, né? Revestimento de força, de poder. Você se sente ainda muito mais íntimo do Espírito Santo. Né? Minha filha também, ela viveu muitos processos, né? Devido a todos os sofrimentos que a gente passou na vida. E aí, ela, na adolescência, ela viveu uma fase bem assim difícil, né? O inimigo tentando tirar a vida dela, né? Sim. E Deus, ele me dava experiências através do louvor. No louvor, aquele mal, aquela tristeza, aquela angústia que ela tinha, aquele desejo que o inimigo colocava nela, assim, de morte. O Senhor, através do louvor, né, louvando, o Senhor expulsava. Glória e a o nome Deus. do Senhor era sendo glorificado, né? Porque é para isso, as experiências é tudo para Deus, irmã Aline. Não é nada para a gente, Verdade. a honra, a glória é para Ele. Tudo que Ele faz é para Ele, né? Tudo na nossa vida, alguém pensa assim, nossa, a irmã é uma bênção, o irmão é uma bênção. Somos pela misericórdia, mas se Jesus, irmão, não estender as mãos, né? Nós não somos nada. É e Deus, verdade. Ele nos faz entender isso. Glória E quando nós entendemos isso, a gente começa a entender qual é o propósito de Deus. É o nome dele ser glorificado na nossa vida. É que em meio ao sofrimento, à dor, nós permanecemos constantes. Oh, glória. Uma das experiências muito marcantes que Deus ele marca até hoje
É nisso. É no sofrimento, é na dor, é no momento de angústia que Deus, Ele nos ensina a ser constante, abundante. Perseverar. Perseverar. Eu tenho uma professora, né? A minha mãezinha, né? A minha mãe. Sim. Ela é uma mulher que ela ensina sem falar, né? Desde muito cedo. Então, a perseverança que eu adquiri hoje, primeiramente de Deus, é com o exemplo dela. O exemplo de fé dela, de perseverança, de esperar, de na calma. Ela não tem aquele negócio de responder aos problemas, não. Ela fica ali tranquila e aquilo me chama muito a atenção até hoje. Eu nunca consegui ainda ser igual a ela, eu tento, né? Mas Deus me ajude a chegar nesse nível também, irmã Simone. é um dom, irmã Aline, É muito verdade. bonito, né? E eu fico vendo, às vezes, algumas pessoas dizendo assim, é besta, é demente, é alguma coisa assim. Até a palavra, né? Desculpa a palavra, mas não é. Que as pessoas não entendem. Não entende, é Deus, né? Glória a Deus. É Deus. E a Amém. perseverança é muito importante. É verdade. Então, perseverar, nunca desistir, independente da situação. Foi dito aqui que Ele cura câncer, que Ele cura depressão, através do louvor. Então, nós vamos continuar louvando o nome do Senhor. Louva ao Senhor conosco, irmã Simone. Aleluia. Deixa Deus te usar. Oh, glória. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me Jesus, tocou-me de paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, livrou-me da escuridão. Ele é a luz do mundo, aleluia. Ele é a luz do mundo, glória a Deus. E quem o segue não andará em trevas. Que lindo louvor, que maravilha adorar esse Deus. Irmã Simone, e o Senhor foi abrindo agendas para a senhora estar louvando o nome dEle. E através do seu louvor, o Senhor tem operado também milagres e maravilhas. Nós temos aqui algumas fotos, vamos ver? Olha aí onde foi. Essa aí foi na festividade da campanha evangelizadora, né, em Rua Paracambi, lá em Camaragibe. Coisa linda, glória a Deus. Sempre louvando ao Senhor. Essa aí foi na festividade do Círculo de Oração em Camaragibe Prefeitura, área 62. Que bênção, glória a Deus. Estivemos também... É um bom círculo de oração, né? Esse aí é o conjunto Cristo é a Resposta, né, a qual atualmente nós, pela misericórdia, estamos dirigindo lá em Açucena 2, na área 51. E esse conjunto aí o Senhor tem feito prosperar, né? O Senhor já aumentou ali mais bancos, né? A gente teve que colocar mais bancos porque o Senhor foi fazendo prosperar. Essa que está do lado é minha mamãe, Sim. minha mamãe, e atrás é minha filha. Que bem. E a direção ali, Rosângela, Luísa e Ana são, né? As meninas... Suas companheiras fiéis. Oh, glória. Parecendo um monte de anjo, tudo Aí, branco. ciclo de oração também, festividade na área 17, no Viana, né, Viana 1. Essa aí foi na Congresso de Mulheres, lá em Nazaré da Mata. Que bênção. Glórias a Deus. E a senhora louvando, Jesus operando. Já chegou algum testemunho de pessoas para dizer assim, irmã Simone, quando a senhora estava louvando, o Senhor fez assim, assim na minha vida? Sim, várias vezes. Várias vezes. Tanto na igreja, né? As pessoas chegaram no final do culto para falar. Né? Teve uma irmã que disse, Simone, eu cheguei aqui pela misericórdia com muita dor. Com muita dor. E quando você louvou,
o Senhor fez a obra. E eu não estou sentindo mais nada. A honra e a glória é para Jesus. Teve outras pessoas Aleluia. também que disse assim, eu me voltei para Jesus, ouvindo, porque a sua voz suave, o Senhor tocou no meu coração. Glória a Deus. E o nome do Senhor tem sido glorificado. Eu fico, Jesus, eu não sou tão pequena, tão falha, né? Nós somos, né? Mas o Senhor, Ele se utiliza de nós eu pequenininhos, fico, né? Eu fico assim, né? Sem entender muitas vezes, né? Deus faz a gente ficar sem entender, né? Porque Ele somente utiliza a gente e tantas pessoas para Ele usar, né? Que eu não me sinto capaz, mas Ele é que nos capacita. Glória a E Deus. o Senhor, Ele quer assim, né? Na humildade. É verdade. E Ele vai continuar. A obra é grande, é só o começo, está só começando. E agora, irmã Simone, se prepare. Prepare o coração, prepare o lencinho, porque chegou um quadro muito especial do nosso programa agora, que é o quadro Homenagem. E tem algumas pessoas que deixaram um recadinho especial para o seu coração. Vamos ver quem foi? Vamos. Olha aqui nessa tela. Falar de minha esposa é uma satisfação. Em Provérbios 31, 10 em diante, diz: mulher virtuosa quem achará. Ela é uma mulher excelente, né, tranquila, simples, né, tem cuidado dos seus filhos, tem amado a sua família, né, tem muitos amigos e ela gosta demais, né, de fazer a obra do Senhor, né, o amor que nós temos pela obra. É dirigente do conjunto, auxilia no PROAC, ensina na escola dominical, é maestrina na comissão. E Deus deu esse dom a ela de louvar o Senhor. E que Deus possa continuar abençoando ela de forma extraordinária, né? Porque através do louvor Deus se faz presente. O que eu te desejo é que Deus te dê saúde e força. Continue te usando, né? Para a glória dEle. Eu amo muito você, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Sou grato a Deus pela vida da minha mãe, que sempre foi um instrumento de Deus na minha vida, ensinando a honrá-lo através do louvor. Eu lembro que desde pequeno ela me ensinou a louvar os hinos da harpa. Todos os dias a gente cantava, fazia culto doméstico. E ela me ensinou aqueles hinos até que são mais desconhecidos, que a gente louva menos na igreja. E os hinos da harpa, eles são bem bíblicos, então a gente aprende muito com eles. A palavra de Deus. Isso ficou marcado na minha mente, na minha memória. É um legado que Deus deixou na minha vida através da minha mãe, né, que sempre foi envolvida, maestrando, solando hinos na igreja. E eu desde pequeno observei aquilo e guardei esse exemplo para mim. Mãe, esse é o legado de Deus que a senhora deixou na minha vida. Te amo e te admiro muito. Um beijão. Do Senhor, meus irmãos, eu venho aqui falar da irmã Simone, a minha mãe, que eu admiro muito, tenho por mulher virtuosa, a mulher de Provérbios 31, e é o meu exemplo. Eu venho homenagear a ela, dizendo que quão grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida, mãe. E eu sou alegre, eu sou muito feliz por isso, por acompanhar o ministério que o Senhor tem me confiado do louvor, pela sua entrega. Eu aprendo muito com isso, eu aprendi a servir ao Senhor com a senhora. Todos os hinos da harpa que eu sei, foi a senhora que me ensinou nos cultos domésticos, eu lembro bem. O prazer que a senhora sempre teve em louvar ao Senhor e ensinar seus filhos que no meio das tempestades e das tribulações, a gente deve confiar no Senhor e louvar a Ele. E Ele luta por nós. Eu te agradeço, mãe, por tudo. Quero dizer que te amo. A paz do Senhor, meus irmãos. Falar de Simone é falar de milagres, promessas cumpridas na sua vida. Quando era criança, ainda de 4 anos, que ela já louvava o nome do Senhor com muito entusiasmo, na igreja, nos pontos de pregações. Ela passou um processo muito grande, muito difícil, mas hoje eu agradeço a Deus porque eu estou vendo o trabalhar de Deus na sua vida. O que o Senhor fez é coisa maravilhosa. Somente o Senhor poderia fazer. Quando Deus promete, Ele cumpre. Chegou o tempo. Que Deus te abençoe. Oi pessoal, meu nome é Alan Roberto, tenho 9 anos e eu quero falar sobre a minha tia Simone Oliveira. Ela é uma pessoa muito especial para mim, sempre ajudou na igreja e ela cuidou de mim quando era pequenininho. A paz do Senhor, Simone.
Quero agradecer a Deus, né, pela sua vida, louvando ao Senhor. O Senhor tem sido glorificado no seu viver, né, através de oração e louvor. Né, você perseverou na oração, passou por um momento difícil junto com toda a igreja, clamando ao Senhor, e o Senhor deu vitória. Agradeça a Deus pela sua vida, Simone. Nós te amamos. Aleluia! Glória a Deus! É muita emoção, não é, irmã Simone? Muita emoção. Que coisa linda. Eu me emocionei muito também aqui, ver os filhos falando, o maridão. Fique à vontade para agradecer essas pessoas incríveis por essa homenagem tão linda. Amém, né? Eu louvo a Deus pela minha família, porque é meu esposo, né, que me ensinou, né, que primeiramente Deus, depois a família, depois a igreja, né? E eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele tem sido um braço forte, né? Passamos por momentos difíceis, mas Deus, ele restaurou. Deus, ele curou. Deus, ele fez milagres na nossa vida, no meu lar. E aos meus filhos, né, por terem participado, são muito assim recatados, eles não gostam de aparecer, mas por mim eles fazem, né? Então eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, são filhos assim muito obedientes, né, a Deus e a nós pais, né? Então eu tenho filhos tranquilos para a glória de Deus, né? Quando são bem aproveitados, eles prosperam, né? É verdade. E eu agradeço também a minha mãezinha, né? Que também é meu braço forte, meu braço direito. E Deus te abençoe, mãe, por tudo, né? Por ter participado, que também ela é bem tranquila, mas ela me viu meio assim e tal por esses dias. Eu acho que, né, ela teve coragem e participou. Obrigado, mãe. E obrigada também à irmã Cessa, né, por ter participado. Ela foi minha dirigente, uma das dirigentes do Círculo de Oração, também passou o processo também junto conosco, orou muito por nós, nos ajudou muito. E também o meu sobrinho, Alan, ele é uma criança atípica, mas tem sido uma bênção, eu cuidei dele realmente, e no processo foi um pouco antes da minha enfermidade, da enfermidade que eu tive, né? E eu cuidei dele desde novinho até certa idade, acho que até uns 3 ou 4 anos. E ele sentiu muito, né? Porque ele já era uma criança atípica, mas a gente não sabia. E aí, quando ele me viu na TV da outra vez, aí ele ficou muito ansioso, né? Então, quando foi pedido os nomes, eu aceitei ele para que ele pudesse participar. Então, Alan, te amo, Alan. Que coisa linda. E vamos aproveitar esse momento de alegria, gratidão e emoção e deixar registrado aqui a sua passagem no nosso sofá. Vamos tirar nossa foto para o nosso álbum. Olha aqui para essa câmera do meio. Dá um sorriso bem lindo para Jesus. Aê, irmã Simone. Mais uma vez queremos agradecer a sua participação. Que Deus continue lhe abençoando, lhe revestindo de força, de saúde, para continuar trabalhando para Jesus com essa alegria, com esse temor, com essa ousadia. Porque a gente sabe que não é fácil, a gente entendeu aqui um pouco que não é desafiador. Tanta gente com tanta saúde, né? E aí, ó, só sentado em casa, assistindo a programação em casa. E a senhora trabalhando, ativa. Que o Senhor abençoe, prospere seu ministério, a sua casa e os seus filhos, em nome de Jesus. Pode deixar seus agradecimentos finais. Amém, irmã Aline. Eu agradeço primeiramente, né, a Deus, né, a minha família, como já agradeci, né, ao pastor, presidente, por nos ceder, né, nos dar a oportunidade de poder, né, demonstrar aquilo que Deus ele tem feito na nossa vida. Também a sua esposa, a irmã Judite, é um amor de pessoa, né? Ao nosso coordenador atual da área 51, irmão Valdomiro, e a sua esposa, a irmã Midian. Eu também quero agradecer a Rede Brasil de Comunicação, né? A toda a produção do programa, que são amor,
né? A senhorita também, porque a senhora nos faz ficar mais à vontade, né? Aqui, porque não é fácil, né? A Deus acima de tudo, porque é Ele que tem nos dado força, né? Para permanecer, para estar aqui, para cumprir o chamado do Senhor. Então eu agradeço a Ele, né? Por tudo. Eu agradeço também aos irmãos da área 17, né? Que muito têm me ajudado a oração. E os irmãos da área 17, onde também eu trabalhei, né? É uma área muito querida, porque eu trabalhei um período muito bom lá. E eles moram no meu coração. Então sintam-se abraçados por mim, né? Assim como a irmã Junaide, né? Teles, a esposa do evangelista Marcelo Teles, e a ele também, o meu a paz do Senhor. Um abraço. A irmã Cássia Constantino também, que é uma amiga querida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. E nós queremos também agradecer a você que nos acompanhou até aqui. E se você não assistiu o testemunho completo da nossa querida cantora, fique ligadinho, porque a cada edição tem muito mais programas abençoados para você. E você pode assistir o testemunho completo da cantora Simone Oliveira no YouTube Rede Brasil Oficial. Isso mesmo, curte, comente, compartilha com todo mundo. E até o próximo programa, se Deus nos permitir. E vamos encerrar de louvor. Vamos louvar ao Senhor? Amém. Aleluia. A gente inicia louvando e termina louvando porque Ele merece. Glória a Deus. Eu sei que tenho um tempo para sofrer, mas sei também que eu vou vencer. Jesus assim falou. Eu venci e vós vencereis. Sigo cantando, vou continuar. Cristo é meu alvo, vou no céu chegar. Muitas lágrimas eu chorei, sei que